A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, como é que vocês estão? A gente está hoje aqui com Rossano Nonino. Rossano é uma figura de destaque aí no mercado de capitais, que atua com o mercado imobiliário, tem uma longa experiência. Sempre que a gente mexe nesse assunto, o nome do Rossano vem à tona, né? E Rossano, é um grande prazer estar com você aqui hoje para aprender um pouco, né? Para explicar para a turma aí que escuta nosso podcast um pouco sobre dessa relação entre mercado imobiliário e mercado de capitais. Seja muito bem-vindo, hein?
Bom dia, Felipe. Obrigado, por essa oportunidade e a todo o público da DIST que está aí nos ouvindo. Show de bola. Rossano, vamos começar pelo começo, né? Como foi a Uhum. sua entrada aí no mercado de capitais e no mercado imobiliário, né? Qual é a sua história pré-profissional e como você entrou nesse mundo? Bom, já faz bastante tempo, vamos lá. Eu me formei em 84, acho que mais ou menos isso na AGV, aqui em São Paulo, e trabalhei nos primeiros 6 anos da minha carreira. Na realidade, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Eu fui um trainee lá na Sangoban, né, que era Santa Marina na época, que era do grupo Sangoban. Então eu estava numa atividade industrial, mas trabalhei por vários setores lá, girando, né, como é típico desses programas de trainee. E em 93 eu saí do grupo Sangoban, eu fui para a França para fazer um MBA, pelo INSEAD, lá em Fontainebleau, que é perto de Paris. Fiz um mestrado lá em administração de empresas, durante um ano. Fiquei na sede da própria Sangoban, trabalhando durante um ano como um auditor internacional da companhia, e foi no final de 93 que eu entrei, na realidade, para o mercado financeiro. Teve um programa de recrutamento lá na época do Pactual, que não era BTG Pactual ainda nessa época, era só Pactual, e eu acabei, entrando para o Pactual numa área de M&A, né? Trabalhei durante uns 3, 4 anos no Pactual. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a área imobiliária, porque eu participei da tentativa de reestruturação financeira do Grupo Encol, né, naquela época, que tinha uma dívida bancária enorme, tudo Isso, aquilo, isso né? assim, antes de ela explodir, é isso? Antes de vir a público? Foi quando ela anunciou que estava explodindo, né, por conta de todas as dívidas, e o Pactual, na época, foi contratado para representá-la perante os bancos numa tentativa de equacionar, todas as dívidas bancárias, que a gente acabou não conseguindo fazer porque a gente chegou à conclusão de que, de fato, era inviável, naquele momento, a manutenção da empresa com o nível de endividamento e de encrencas que ela tinha, pelo caminho. Então, eu fiquei. Vou falar tudo mais ou menos, né, Felipe? Não tem as datas exatas, mas acho que eu fiquei uns 4, 5 anos no Pactual, e saí do Pactual para o Santander, em que eu fui gestor de um fundo de private equity que investia em empresas durante mais ou menos uns 3 anos. E foi no final desse período que eu comecei na área financeira imobiliária. Eu entrei para uma empresa que foi o embrião da Rio Bravo. Tá? Lá atrás, a gente criou lá a primeira securitização de recebíveis imobiliários de promessa de venda e compra, né, junto em incorporadores. A gente fez também um primeiro FIP imobiliário que investiu em projetos residenciais em parcerias com incorporadores, e fiquei lá na Rio Bravo um bom tempo, tá? Acho que foi uns 5, 6 anos em que a gente, acabou. Quando eu saí de lá, já estava formada a Rio Bravo mesmo, antes daquele Qual foi o split, período né? disso, Rossano? Foi mais ou menos de 90 e... Acho que de 98 a 2002, Ah, mais ou menos, eu foi esse tive, período. eu quase fiz um fundo com a Rio Bravo em 2007, 2008, né? Eu Era um já não estava fundo, mais lá. era um fundo de 400 milhões, na época a gente tinha a primeira tranche meio que garantida, Uhum. mas veio aquele ambiente de 2008, e mesmo, né, tendo tranche garantida, a turma preferiu não ir em frente, né? Eu É, queria saber se nessa e a época você gente, estava lá. a gente foi, não, foi uma época anterior, mas a gente foi bastante pioneiro lá, porque a gente criou a primeira securitização, né, de recebíveis de promessa de venda e compra, esse primeiro fundo que investia capital, em projetos imobiliários. E eu já estava naquela época lá com o Gustavo Franco, que está na Rio Bravo até hoje, né, acho como sócio, e o Paulo Bilic, que também está na Rio Bravo até hoje. E em 2002, eu saí da Rio Bravo
e aí eu passei um longo período no grupo Orinvest. Então, a gente tinha lá no Grupo Orinvest uma companhia que tinha já uma companhia hipotecária, que era tocada na época pelo Vitor Bidetti, que está hoje na Integral, uma companhia securitizadora imobiliária, e o grupo tinha acabado de ter como sócio a Caisse de Dépôt, que é um grande fundo de pensão canadense. E esse fundo de pensão canadense, na entrada dessa sociedade lá com o grupo, queria ter uma gestora de recursos no Brasil para aplicar o dinheiro deles. Foi nessa época que eu entrei para o grupo, lá o Orinvest na área de real estate, e eu fui tocar essa gestora de recursos que se chamava Brazilian Capital. Essa companhia começou, então, investindo o dinheiro dos próprios canadenses em projetos residenciais. A gente tinha um programa de investimentos, né, em projetos residenciais no Brasil inteiro, e ela acabou se desenvolvendo como, na época, a maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. A gente chegou a ter 4 bi de dólar Não, sob eu me gestão lembro, na Brasília Capital. as Brasílias na época, não eram o quê, umas 3 ou 4 Uhum. Brasílias, não lembro? Era, Brazilian Securities, Brazilian Mortgage e Brazilian Capital. era muito bacana. Eu construí em Maceió nessa época, né? E sempre eu via a distância, assim, que era a única praticamente que Uhum. fazia isso, né? Era pelo menos com relevância, né? Uhum, uhum. A gente chegou a ter 60 e poucos por cento do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Foi nessa época da Brazilian Capital que a gente criou o BC Fund, né, que foi, na época, o primeiro fundo de investimento imobiliário multipropriedade do Brasil. O mercado era um mercado bem primitivo, né? Anteriormente a isso. A gente tinha um mercado de fundos imobiliários em que todos os fundos eram donos de apenas um imóvel, né? Então, aquela fase O famoso monoativo. monoativo, né? O famoso monoativo. E a gente detectou em 2006, 2007, uma oportunidade de montagem de um portfólio multiativo, né? A gente foi para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Ásia. A gente conseguiu captar 500 milhões de dólares naquela época para a montagem de um portfólio de escritórios Rio-São Paulo, com a promessa para os investidores originais de que a gente conseguiria fazer uma oferta pública desse fundo para investidores de varejo depois de alguns anos e dar saideira para esses investidores originais. Então, a gente conseguiu captar esse fundo com investidores institucionais americanos e asiáticos. E a história foi uma história de grande sucesso, porque a gente conseguiu adquirir 13 imóveis de escritórios, Rio, São Paulo e Campinas. Só para te passar alguns ícones que estavam no meio, né? A Torre Almirante, que na época era colocada para a Petrobras no Rio, a Torre do Eldorado, aqui em São Paulo. Então a gente tinha alguns imóveis icônicos no meio. E a gente adquiriu esses imóveis a uma taxa de capitalização de 12% ao ano. Conseguimos aumentar os valores de locação do portfólio em mais ou menos um terço, num período de 3, 4 anos, e a gente fez uma oferta pública das cotas desse fundo em final de 2011, a 7,6 de taxa de capitalização. Então, a gente conseguiu gerar para esses investidores originais uma taxa interna de retorno absurdamente alta, né? O dólar atrapalhou, Rossano? O dólar ajudou, até isso ajudou, tudo ajudou naquela época. A gente teve uma apreciação do dólar, então a gente conseguiu entregar mais de 30% ao ano em dólar, Que coisa. num portfólio de propriedades comerciais. Rossano, deixa eu E fazer uma pergunta para você, assim, hoje em dia, quando a gente, a coisa mais básica de qualquer gestor de fundo imobiliário, eles nunca, sempre recomendam que não se invista em fundos monoativos, né? Porque é um risco concentrado muito grande, né? Eu queria entender o seguinte, como foi que isso mudou? Porque me parece algo óbvio que se você tem risco pulverizado,
É melhor, né? Por que é que no começo a indústria foi de monoativo? E em que momento essa chave virou? Por quê? Tinha algum problema de regulação ou não? Foi a maturação mesmo? Não, foi maturação mesmo. O fundo de investimento imobiliário, ele é um produto relativamente novo. Ele nasceu lá na década de 90, né? 90, é, e a gente tinha um investidor acostumado a ter escritura de imóvel, né? Principalmente o investidor pessoa física. Tinha uma desconfiança natural desse investidor, mas que história é essa de fundo de investimento imobiliário? Eu vou investir tinha muito assim, até no popular, vou investir em banco, né, financeiro, eu sou dono mesmo do imóvel, como é que isso funciona? Então, existia uma barreira educacional mesmo do mercado, foi mais fácil para o mercado, nesse primeiro momento, dizer, olha, você não está investindo direto no ativo, mas você está comprando cotas de um fundo que tem o shopping XYZ Perfeito. em Maceió, sei lá. Você é dono Então, de X% então do shopping tal. então assim, foi mais fácil vender esse conceito para o investidor do fundo de uma coisa nova. E aí, a partir do momento em que o mercado, o instrumento foi se popularizando, ficou mais fácil a gente falar, olha, agora você não está investindo no fundo que tem a torre X, você está investindo num fundo que tem um portfólio de torres espalhadas no Brasil inteiro. Tá. Depois isso evoluiu para um mandato. Olha, você está agora investindo num fundo que vai comprar torres comerciais no Brasil inteiro. Quais torres? Não sei ainda. Você está me dando um mandato para procurar essas torres. Conforme essa insegurança do mercado foi diminuindo, eu acho que o investidor foi ficando mais confortável a se comportar da mesma maneira que um investidor de fundo de ações. Né? Quando você investe lá, eu quero investir no fundo Ibovespa do Itaú. Você não sabe quais ações o cara vai colocar lá dentro. Você está dando um mandato, você está dando um dinheiro para aquele cara para que ele aloque. Só que você está falando de um mercado que já tem, né, dezenas de, de anos e de track record, tudo isso. Então, eu acho que a gente chegou num ponto hoje que a gente está indo até para a etapa final, né, que é uma coisa muito recente, que você começou a ter os hedge funds imobiliários, que são gestoras dizendo o seguinte, olha, eu quero um mandato como gestor para investir num fundo de imobiliário, ponto. Não vou sequer te dizer, nesse primeiro momento, para você investidor, se eu vou concentrar em CRI, ou em torre de escritórios, ou em shopping centers. Eu vou fazer um fundo que nem um fundo multimercado, Mas, né? Rossano, Para investir no quando você mercado. fala do hedge fund, eu vejo vários fundos que têm FOFs, né, se autodenominando hedge funds, né? É a mesma coisa um FOF de um hedge fund Não é ou mesmo. não? Não, ele é mais amplo do que o FOF. O FOF no FOF eu estou dizendo para o meu investidor que eu vou investir em cotas de outros fundos imobiliários que são listados e transacionados em mercado. No hedge fund, eu estou indo além disso. Eu estou dizendo, olha, eu posso comprar outros fundos imobiliários, eu posso comprar CRI, posso comprar tijolo direto de um galpão de logística, eu posso comprar um shopping center, né, é um É mandato um mais grande amplo ainda, gestor imobiliário mesmo, para é investir um grande gestor em ativos imobiliário, imobiliários. né? Tá. Então, aí quando a gente traça aí uma linha do tempo, né? A gente vê, olha, monoativo passou para multiativo de uma determinada classe com um ativo já identificado, passou para o multiativo de uma classe determinada, mas que eu tenho flexibilidade para comprar e vender, e está caminhando agora para a última fronteira, que é um fundo genérico de imobiliário. Deixa eu fazer uma pergunta. Depois disso, tem alguma nova fronteira? Não. Pelo que você conhece lá de fora? Porque Ah, a pergunta qual é? O mercado vai amadurecer, track record dos gestores das casas vão aumentar, os investidores vão ficar mais confortáveis, né, acostumados, e tem um próximo passo? Eu acho que o próximo passo que já está acontecendo é uma consolidação de mercado. Eu acho que o que está acontecendo, por exemplo, bem aos pouquinhos com os fundos monoativos, é que eles são absorvidos
por um desses grandes fundos, então a tendência é a gente não ter fundos pequenos de um imóvel único e ter grandes fundos mais diversificados. Mas não vejo, assim, em termos de classe de ativo, o que tem um potencial muito grande que ainda não vingou, né, com o que a gente vê nos Estados Unidos, são os fundos imobiliários de imóvel residencial para aluguel. Esse é um mercado enorme nos Estados Unidos, ele é o maior segmento de fundo de investimento imobiliário, e aqui no Brasil ele é menos de 1% do mercado, ele está só engatinhando, né? Então eu acho que eu não vejo grandes novidades de produto, mas eu vejo alguns segmentos que tendem a ter um crescimento maior do que os outros no futuro. Perfeito. E aí, Felipe, tem todas essas coisas, né, diferentes, que sei lá se não vai ter daqui a pouco um fundo de criptomoedas especializadas em imobiliário, ou algum gestor vai inventar um fundo chat GPT, sabe? Na Assim, que verdade, na você tem. verdade já tem, viu? Não, mas não tem um fundo específico Assim, um fundo o fundo imobiliário específico disso. imobiliário, né? Perfeito. Ainda não Né? tem, né? Mas tem um Então, monte de fintechzinha se mexendo para se sim, posicionar. sim. Né? Então, aí tem aquelas coisas que a gente não consegue prever porque as coisas mudam numa velocidade, né, Ô, estonteante Rossano, ultimamente. deixa eu voltar uma casa aí para o que você falou sobre a tendência de consolidação dos fundos imobiliários, de gestores imobiliários, que a gente tem visto várias operações aí no mercado, né? Uhum, uhum, E realmente é uma tendência. Mas eu sempre me deparo, assim, até nos investimentos pessoais mesmo, assim, com a dúvida. Por exemplo, eu conheço o Rossano Nonino, eu não sou amigo, mas sempre eu ouço, tenho uhum, vários uhum. amigos em comum e sei que é um cara experiente, sério. E como você falou do Vitor, eu conheço o Vitor, eu sei que é um cara sério, e tem vários outros assuntos que a gente, pô, está no mercado há tanto tempo, conhece. Eu tenho muito mais conforto, né, de lidar com esse tipo de pessoa que é extremamente focado. Tem um cara sênior ali que já tem uma história, né, de que, por exemplo, pegar uma grande casa, né, com inúmeros fundos e gestores, não sei, os executivos. São executivos que você nem muitas vezes nem conhece quem é, hoje é um, amanhã está outro. Como é que você vê isso aí? Isso realmente é uma questão de dúvida pessoal minha mesmo. Você vê diferenças na qualidade da gestão, por ser uma casa maior? Quais são os benefícios e benefícios de você ser menor e focado ou estar numa estrutura grande? Eu vi fundos que tiveram M&A agora, que eram pequenos e foram para grandes estruturas, mudou absolutamente tudo, né? Do meu jeito é esse, um bem mais quadradinho, etc. Ganhou em alguns aspectos de governança, perde em outros de relacionamento com a ponta. Me conta aí o que é que você acha disso tudo. É exatamente como você disse, tem perdas e ganhos nesse processo normal, né? Eu acho que é análogo, Felipe, a você ter relacionamento com uma incorporadora, construtora de dono, Tá. né, que você conhece o dono, fala com o dono, e incorporadoras maiores que já estão com uma governança mais pulverizada em mercado de capitais. Tem vantagens e desvantagens dos dois modelos, né? Eu acho que as grandes gestoras, elas têm normalmente fundos maiores, que têm maior liquidez, que é uma coisa muito importante para o investidor, né? Você saber que está comprando uma cota de um fundo que você consegue, se tiver qualquer necessidade de liquidez, você vende no mesmo dia, com rapidez. E essas empresas maiores costumam ter um maior acesso à distribuição, né, desses fundos. Então, é salutar que um fundo vá crescendo no tempo, que ele fique cada vez maior, cada vez mais diversificado, cada vez mais líquido, e essas empresas costumam ter um acesso privilegiado às grandes distribuidoras, como XP, BTG, e todos os private bankings, né, dessas companhias. O que não tira o valor da gestora menor, mais especializada. Eu acho que tem. Então, eu vejo assim: tem mercado para as duas coisas. Quando você está querendo valorizar a liquidez do fundo, o tamanho, eu acho que essas gestoras maiores oferecem isso de maneira mais eficiente, mas a gente está falando, às vezes, de um gestor que o cara é especializado, por exemplo, em loteamento no Centro-Oeste. Ele está focado naquele negócio. Então,
faz sentido para você ter no seu portfólio pessoal dinheiro com os dois. Tá, Tá, você vai deixar um pouco menos de dinheiro para o cara, que é menor, um pouco mais de dinheiro, mas eu acho que é muito análogo ao mercado de incorporação. Quando a gente está aqui, por perfeito. exemplo, é, puta, você é de Maceió, né? Você falou? Sou. Então, a gente tem aqui fundos de desenvolvimento imobiliário. Eu tenho uma tendência, se eu quero procurar um projeto residencial para investir em Maceió, eu tenho uma tendência de querer achar qual é aquele cara que está em Maceió há 30, 40 anos, que conhece o cara de Maceió, que conhece o mercado, que sabe como é o consumidor de lá, né? Do Perfeito. que ir fazer com uma grande incorporadora de São Paulo que quer fazer negócio lá. Então, Correto. tudo depende, né, do Perfeito. enfoque. Agora, deixa eu, pegando ainda o gancho da liquidez que você falou aí, né? Uhum, Existem os grandes fundos, realmente, especialmente aqueles que são distribuídos pelos bancos, né? uhum, Mas tem várias casas hoje com fundos que têm mais de 1 bi, 2 bi de fundo imobiliário, né? uhum. E eu vi até várias começaram pequenas, aí com 100 milhões, hoje já estão com mais de bi, etc. É uma tendência muito grande, né? Por causa do crescimento dos fundos, né? A minha dúvida é a seguinte: existe algum limite a partir do qual a liquidez já não varia tanto para o investidor? Por exemplo, você tem 2 milhões por mês de transações, tem 100 milhões por mês de transação no mês. Na sua opinião, tem a partir de X milhões por mês de transação, a liquidez é mais ou menos a mesma? É, tudo depende do tamanho do cheque, né, do cara que vai investir. A gente usa até uma métrica aqui que é o seguinte, é uma métrica até interessante. Ah, você consegue movimentar com o teu próprio portfólio até 10% da liquidez diária de um fundo sem precisar queimar o teu investimento. Porque se você for queimar investimento, botar uma ordem lá, eu vendo 10, 20% abaixo do mercado, você vai vender no mesmo momento, só que não é isso que você quer. Então, se a gente pegar um investidor padrão, né, de fundo de investimento imobiliário, vamos falar que um cara padrão investe no máximo R$ 100 mil por fundo. Tá? Já é um cara qualificado, né? Quando a gente pega o histograma de, de investidores de fundos de investimento imobiliário, é uma estatística até interessante, a gente tem que 86% do mercado de fundo imobiliário investe menos do que R$ 50 mil no agregado de fundos. Então, é um mercado extremamente pulverizado. A gente tem hoje 2 milhões de investimentos, de investidores dentro desse mercado. Então, se a gente pegar um cara que colocou R$ 50 mil num fundo de investimento imobiliário, ele está tranquilo que ele vai conseguir fazer liquidez no mesmo dia, se ele precisar, de um fundo que tem R$ 500 mil de liquidez diária, que é esse 10% do valor. Para um fundo ter R$ 500 mil, normalmente a gente está falando de um fundo de uns R$ 100 milhões de patrimônio. Então, eu diria o seguinte: a partir de R$ 100 milhões de patrimônio, esse pequeno investidor já está confortável de que ele vai ter liquidez no mesmo dia. Se a gente pega um investidor institucional, né, um cara pô, não, esse cara não bota 50 mil, bota R$ 1 milhão numa posição, a gente já está falando de um fundo que tem que transacionar R$ 10 milhões por dia Perfeito, para esse negócio acontecer. Aí a gente está falando do fundo de 1 bi. Né? perfeito, Então, eu acho que para que a gente consiga atrair para esse mercado o investidor grande, é o family office, é a tesouraria do banco XYZ, é o fundo de pensão, tudo, a gente está falando de fundos de mais de 1 bi de patrimônio que tem tamanho para atrair. Como a gente tem hoje ainda muitos fundos abaixo de 1 bi, é natural que tenha esse mercado, então, de um fundo engolindo o outro, perfeito. né? De maneira que os fundos tenham esse tamanho target. Mas, Rossano, está crescendo, né? Você falou 2 milhões, eu me lembro que
que antes desse ciclo de alta de juros que teve, estava em 1,5 milhão ali, né, quando começou. Olha, E, mais do que isso, Felipe. Se você for 2 anos para trás, estava 200 mil. não, me lembro, é loucura. Não, foi uma, né? Então, mas assim, foi aquele juros de 2% que deu essa grande, né, guinada. E aí, qual é o futuro, Rossano? Assim, o que é que vocês da É, indústria pensam para daqui a 10 anos? Qual o tamanho desse mercado? então, eu acho que Desculpe, só para. Por que que eu fico pensando? Tudo tem a ver com taxa de juros, né? Então, assim, a gente vai entrar no ciclo positivo, não tão quanto aquele que teve, mas durante os próximos 3 anos aí a gente tem taxas sob controle. Então, vai ter, acho uhum, que, um uhum. movimento forte novamente, não? Vai ter um movimento forte, porque esse negócio criou agora um moto contínuo, tá? A gente ficou durante quase 10 anos patinando entre 100 e 200 mil investidores. Até mais ou menos 2017, 2018, a gente estava nesse patamar. E aí a coisa estilingou para 2 milhões de investidores, e o fator CDI a 2 trouxe muita gente para o mercado, né? Muita gente nova para esse mercado. E a partir do momento que a gente conseguiu bater 1 milhão de CPFs, isso faz só um ano, tá? Um ano e meio, é, a gente começou a ter um círculo virtuoso nesse mercado. Porque vamos pegar a cartilha do que todos nós gestores falávamos para os nossos investidores já há 5 anos atrás, tá? A gente falava, olha, é melhor você investir em fundo de investimento imobiliário do que ter tua salinha comercial locada, porque você tem liquidez parcial e rápida, né? Se você tem uma sala comercial, você tem uma dor de barriga qualquer e você tem que vender, você vai ter que contratar um corretor, né? Vai levar 6 meses para vender, e você não pode vender só o banheiro da tua sala comercial. Você vende tudo ou não vende nada. Olha, no fundo de investimento imobiliário, você pode ir lá e vende o número de cotas que você precisa, e você vai conseguir fazer isso rápido. E de maneira muito mais barata, porque no corretor de imóveis vai te cobrar 6%, e hoje as grandes casas não te cobram nada. Além disso, você tem diversificação, tem gestão profissional, blá, blá, blá. Essa história toda da liquidez rápida, ela era mais marketing do que verdade É, até 2017, assim, 2018. Por que com só 200 mil investidores você não consegue ter? Aí a gente trouxe todo esse bando de investidores. Concordo com você, muito desse movimento foi por conta do CDI, né? Barato, mas a gente trouxe um grupo de investidores que pegou gosto pelo produto. Aquela liquidez que era mais marketing do que verdade virou verdade, porque quando você tem 1 milhão de caras investindo, você começa a ter venda e compra no secundário, e aí a gente começou a atrair o tipo de investidor que, mesmo com o CDI mais alto, falou, puta, eu gostei do produto, de fato, eu tenho acesso ao mercado imobiliário, eu tenho liquidez rápida, né? O mercado cresceu muito em termos educacionais. Hoje você tem infinitos blogs explicando o que é fundo de não, o que tem investimento de imobiliário, tudo influência isso, aí é uma loucura. né? E chegou a tal ponto esse círculo virtuoso que o CDI subiu de 12 para 13,75, ele já está nesse patamar de 13,75, né? Já faz, sei lá, um ano, e não para de crescer o número de investidores. A gente saiu de 1,5 milhão no começo do ano para 2 milhões, ou seja, já não depende mais só do CDI. Quem pensaria E, nisso, né, cara? né? Quando começou esse Então, ciclo, eu falei, pô, vai dar agora uma congelada, muita gente saindo, mas não, até o porque, mercado. até porque ele adquiriu uma característica de renda fixa também, né? Assim, tem aquela rentabilidadezinha mensal que é meio que muitas vezes previsível para a maioria deles, né? E é interessante isso, né? Realmente, eu tive pessoas da minha família que eu sugeri que entrassem em fundos imobiliários e que no Uhum, primeiro uhum, momento entraram, mas mantiveram os investimentos em imóveis, né? Casinha alugada, uhum, escritório, uhum. etc. Não estão vendendo tudo porque entenderam agora que o aluguel, Entenderam o produto, o cara né? que não, não só isso.
vira a diferença para casa, apartamento, o escritório alugado, que tem inquilino que não paga, inadimplência, a vacância, que tem que fazer reforma, e que precisa de Isso, dinheiro, isso. vale 1 milhão, ela precisa de 100 mil, não precisa vender tudo. Ou seja, tudo aquilo que na teoria, né, deveria acontecer, na prática acontece realmente, né? E, Começou a acontecer, é, exatamente. E assim, ele virou um instrumento muito interessante de previdência privada, perfeito. né? Então as pessoas começaram a se dar conta, olha, como é que eu monto um, entre aspas, salário que vai crescendo no tempo? Olha, eu vou investindo em fundo de investimento imobiliário, esses fundos distribuem mensalmente rendimentos, que é o equivalente do que eu teria se eu tivesse investindo na sala comercial, só que a sala comercial fica vaga, O o prédio ar-condicionado fica quebra, o velho. banheiro entope, né? Se eu quiser Não, vender, eu tenho que mas essa vender tudo. questão, Hum, Rossano, da Previdência é fantástica. Tem pessoas que eu conheço, vários amigos, que hum. montaram a Previdência basicamente dos filhos já com Eu fundo faço isso imobiliário. na física. Também, A lógico, minha previdência está totalmente, né? perfeito. E que é o mesmo motor que a gente está tendo agora dos fiagros. É a Perfeito, mesma coisa, é a mesma mesma coisa. lógica, né? É a Perfeito. mesma lógica. Ô, Então Rossano, eu acho que mas o mercado não depende mais do CDI. Acho que essa é a mensagem. O de- que não quer dizer que não tem um futuro muito interessante pela frente, porque com a queda do CDI agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse mercado tem potencial para dobrar de tamanho nos próximos anos, 3, 4 anos, facilmente. né? É. Concordo também. Concordo sem nenhum dado. Concordo no feeling. Não, mas no feeling, né? Aham. Rossano, é impressão minha ou os investidores institucionais ainda não entraram com força nos fundos imobiliários? E se isso realmente é verdade, por que não? Porque, É, desculpa, está parecendo que é um business de pessoa física, por causa é, ele, da isenção, né? ele é um business de pessoa física em número de investidores, mas assim, é 99, alguma coisa de investidores pessoas físicas. Quando a gente vai para dinheiro investido, é mais ou menos 70% pessoa física, 30% institucionais, mas o que a gente está chamando de institucionais aí é tesouraria de banco, family office, Ah, empresa, eu estava não é pensando mais em ainda. fundo de pensão. O fundo de pensão ainda está com mais resistente a esse produto, é, e aí tem alguns fatores. O fundo de pensão normalmente é tickets muito altos. Então, quando um fundo de pensão decide, eu quero investir num fundo imobiliário tal, ele está falando de 10, 20 milhões de reais de investimentos. Então, ainda tem uma questão, para os fundos de pensão, tem uma questão de liquidez ainda que é relevante. Uhum. Eles talvez esperem que esse mercado fique maior ainda para entrar mais no radar, né? A gente já tem fundo de pensão, mas ainda de longe não é o potencial que teria, né? E os fundos de pensão ainda têm muitos imóveis no portfólio deles, tem essa lei que os obriga a ou vender ou a colocar para debaixo de fundos de investimento imobiliário, mas ainda tem um prazo, acho que 5, 6 anos ainda para isso acontecer. Então, provavelmente a gente vai ter uma enxurrada de investimentos de fundos de pensão acontecendo nos próximos anos. Talvez aí com não tanto nos próximos 2, mas a partir do momento que estiver chegando perto É. do final desse prazo, e esses caras têm potencial sozinhos para dobrar o mercado, sozinho. Não, Basta você que sabe, eles e isso abram as torneiras, né? vai estar junto já daqui a 4 anos, né? Já vai ter, vamos dizer, dobrado o mercado e depois disso entra eles. E já resolve um pouco o problema da liquidez dele, né? Que mais 4 anos pela É, frente. pois Perfeito. é. E quais são, quando vocês aí da indústria conversam entre si, né? Pô, é um cenário bacana, né? Assim, acho que a tendência de crescimento é clara, mas quais são os riscos que vocês enxergam? Quais são os problemas que ainda precisam ser resolvidos para melhorar? Tem algum grande questão ainda a ser resolvida, ou não, tudo agora é melhorias pequenas, são ajustes. Como é que é isso? O que é que vocês estão vendo de ameaça aí? Eu acho assim, vamos falar do mercado target, né, que são imóveis, né? A gente tem questões
nuvens, né, no horizonte das coisas que têm a ver com a mudança cultural que está acontecendo, que foi acelerada pela pandemia, né? Então a gente tem como é que vai ser no futuro escritórios, né, com a questão do home work, com tudo isso daí. Já não aconteceu, Felipe, o que os profetas do Apocalipse estavam falando, tá? A gente teve 2 anos atrás muita gente dizendo, escritório acabou, esquece, não vai mais rolar, e, e as empresas vão virar totalmente virtuais. Teve empresa aí que anunciou que não ia ter mais escritório, empresa grande e tal, e esse negócio já voltou num modelo híbrido, que é o modelo que provavelmente é o modelo que vai ficar, que não vai matar o mercado de escritórios no médio e longo prazo. Talvez tenha tornado a necessidade de espaços 10, 20% menor, né, do que era, e o mercado vai se adaptar com o tempo. A gente tem um entrave ainda importante, que é principalmente nesse mercado de locação residencial, né? É uma coisa até, eu dou aula no INSPER, de um curso de investimentos imobiliários, e os alunos perguntam muito por que esse mercado de imóvel residencial para renda não decola com a força que decolou nos Estados Unidos, né? A gente tem aí dois grandes fatores. Tem uma questão cultural, né? O brasileiro médio, ele gosta mais de deter propriedade do imóvel residencial do que o americano médio, né? É uma questão um pouco da nossa cultura ibérica mesmo, né? Italiano com português, com espanhol, mas que é um fator que está mudando aos poucos, né? Isso é uma coisa que eu falo muito lá no curso, que é o seguinte: essa molecada que está vindo por aí, entrando no mercado de trabalho, né? E quando eu falo molecada, pessoal de 20 a 30 anos, né? Esse pessoal novo, esses caras não têm o apelo de propriedade que eu tenho, que provavelmente você ainda tem, que nossos pais, então, mais ainda tinham. Esse pessoal é um pessoal do usufruto das coisas, né? Ele quer locar o carro, ele quer andar de Uber, ele quer morar perto do trabalho, num apartamento menor, que ele possa rapidamente mudar para outro quando ele muda de trabalho, tudo. Então, existe um movimento lento, mas que está acontecendo, de que a gente vai ter gradualmente mais mercado de locação do que mercado de venda, né? Se isso vai virar maior ou menor, não tenho a mais vaga ideia, não tem essa bola de cristal, mas que está tendo esse movimento, está tendo. Isso vai fazer com que gradualmente o mercado de locação tenha um aumento de preços, na minha opinião, tá? Hoje, o mercado de locação paga muito pouco sobre o valor do imóvel em comparação ao que uma empresa paga para um prédio de escritório. Então, não tem rentabilidade ainda no mercado residencial que atraia o investidor, né? E outra coisa que ainda atrapalha muito esse mercado residencial é a lei do inquilinato, né? Essa locação que a gente chama de long stay, né? Que é quando, imagina que você queira alugar de mim um apartamento e você quer um contrato de 5 anos. Você quer a segurança de que eu não vou te tirar de lá antes de 5 anos, e eu quero a segurança que você não cai fora de lá antes de 5 anos, né? Para a gente fazer um contrato que você vai provavelmente encarar esse apartamento como se fosse sua casa mesmo, né? Porque a gente muda de casa mesmo de 5 em 5, em 10 em 10 anos. Hoje, eu não consigo te passar segurança de que eu não vou te tirar, porque a lei me permite que se eu quiser vender o imóvel, ou se eu quiser rescindir com 3 meses, né, de locação, você tem que ir embora, e você não consegue me oferecer essa segurança de que você não vai embora antes, porque você também quer os mesmos 3 meses para ir embora. A gente não tem uma lei de locação especial que diga, olha, a gente conseguiria fazer como um build to suit de residencial, dizendo, não, eu, Felipe, quero morar lá 10 anos, você não pode me tirar antes de 10 anos, você não pode ir embora antes de 10 anos, senão você paga uma multa. Isso facilitaria muito o mercado de locação residencial, porque você passa na outra ponta para o investidor a mesma segurança que você passa que você celebrou um contrato de locação.
Perfeito. né, com uma empresa que tem uma multa grande. Então, eu acho que tem essa nuvem ainda em cima desse mercado residencial que protege muito o inquilino, que dificulta um pouco esse mercado decolar. Se a gente conseguir tirar, né, essas coisas, esse mercado vai decolar mais. Rossano, mas sempre tem os early adopters, as pessoas que chegam antes. Tem alguns fundos que já começaram nos últimos anos a investir em residencial para renda, né? Uhum. Qual tem sido o track record deles? Porque isso é fundamental, né? Se os primeiros começarem também a ter um bom resultado, a turma, mesmo que não seja um cenário perfeito, começa aí também. O que é que o mercado fala sobre os primeiros fundos? Então, esses fundos fizeram muito renda garantida nesses primeiros anos, né? Então, como eles estavam comprando, na maioria dos casos, prédios em construção, que começaram a ficar prontos agora, eles garantiram para o cotista uma rentabilidade de 8, 9% ao ano até um determinado período. E esse período de renda garantida está acabando agora. Então, na realidade, essa pergunta é uma pergunta do mercado inteiro, Felipe. Como é que esses imóveis vão performar agora que está acabando essa renda garantida? Para que a gente consiga passar para o investidor a segurança de que, olha, eu te dei essa renda garantida só porque estava em construção, mas olha aqui, o imóvel anda com as próprias pernas, ele fornece um valor de locação mensal médio que compensa o investidor que você fez, o investimento que você fez. Então, estamos todo mundo de olho, inclusive os gestores, tá? Como é que esses imóveis vão performar agora a partir de 23, 24, para ver se o investimento tem uma base sólida ou não. Agora, deixa eu fazer a mesma pergunta, entrando um pouco mais na área de interesse da nossa turma aqui, que é desenvolvimento imobiliário, né? Uhum, Então, assim, a turma que gravita em torno da Dita são incorporadores, loteadores do Brasil todo, e essas uhum, pessoas, felizmente, nos últimos anos, foram abençoadas com a nova fonte de funding, que são os fundos imobiliários, né? Então, de 2018 para cá, aumentou estupidamente, especialmente em setores que não há fundo estruturado, que é como loteamentos, multipropriedade. Mas mesmo em corporação, assim, começa a surgir uma série de nichos ali, de compra de terreno para uhum. pró-soluta, de pró-soluta, etc. e tal. Então, essa turma foi realmente gente no Brasil todo, né? Muito fundo novo, né? Os antigos menos, mas os novos saindo de São Paulo. Como é que você vê esse mesmo movimento assim? Já temos aí o que 5 anos aí que começou a ter esse movimento. E o que é que esses fundos de papel, né? Como é que tem sido o desempenho deles? Você monitora, você deve ter investido também em alguma coisa, né? É um mercado que tinha sempre muita desconfiança, porque a Faria Lima entendia que eram empresas menos sofisticadas em termos de gestão, com menos governança, balanço, que estavam Uhum. no interior do Nordeste, do Centro-Oeste, e que eram mercados que eles não conheciam, né? Mas esses fundos que investiram nisso, eles estão se saindo bem, estão saindo mal, e qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Os fundos que investiram em dívida, né, comprando recebíveis dos incorporadores na forma de CRI, né, os fundos de CRI, eles foram as estrelas do mercado nos últimos 2 anos em termos de rentabilidade. Porque eles compraram recebíveis dos incorporadores a inflação mais, né? Inflação mais 8, 9, ou CDI mais. E a inflação explodiu nos últimos anos, agora que ela está comportada, mas no ano passado ela estava, né? Concordada, 10, entre né? aspas, está melhorando, mas Tá melhorando. E o CDI, né? Muitas incorporadoras fizeram transações com os fundos a CDI mais 2, CDI mais 3. Na época que CDI mais 2, 3 era 5% ao ano, e estão convivendo agora que CDI mais 2, 3 é 16% ao ano. não, fora IPCA Então, mais, né? E muita operação de é, dois dígitos, né? 12% até exatamente. 14, 10. Então, esses fundos tiveram uma performance excepcional, né? E conseguiram captar muito dinheiro. Foi o segmento da bolsa, inclusive, que mais cresceu, dando apoio. Quando a gente olha para frente, eu acho que a perspectiva para todo esse sistema de fundos imobiliários financiando os incorporadores, isso vai crescer muito.
E por quê? A gente está numa situação complexa nos próximos 3 anos. Dando dados aqui da cidade de São Paulo, mas que provavelmente dá para extrapolar para o Brasil inteiro, a gente teve em 2020, 21, 22, um volume de lançamentos na cidade de São Paulo que foi 80% maior do que o histórico de 10, 20 anos para trás da cidade. Ou seja, uma explosão de lançamentos de imóveis residenciais. E esses imóveis vão todos entregar em 24, 25, 26. Né? Então, você lança 20, 21, 22, vai entregar todo 24, 25, 26. Então, a gente vai ter uma demanda no Brasil inteira excepcionalmente alta por repasse, né? Que é aquela parcela pós-habite que os compradores têm que pagar e que normalmente o próprio banco que financiou a construção compra o recebível, adianta para a incorporadora e dá 20, 30 anos para o cara pagar. Da onde vem esse funding todo? Vem da poupança. E a caderneta de poupança está entrando no 3º ano seguido de saques, né? Porque ela tomou Alemanha contra Brasil, né, de rentabilidade do CDI nos últimos anos, né? Então a gente teve no ano passado, se eu não me engano, foram 200 bilhões de reais de saque de poupança e já estamos batendo quase 100 bi também, né, nesse ano, porque a gente continua tendo a poupança rendendo muito menos do que o CDI. De onde vem a fonte principal de financiamento dos bancos para produção e para a pessoa física? Da poupança. Então, a gente vai ter, nos próximos 3 anos, o apetite por financiamento explodindo por conta do volume de entregas, frente a um apetite dos bancos para financiar menor, porque ele tem menos dinheiro por conta da poupança. Teve, inclusive, eu estou falando isso já faz bastante tempo, e teve, inclusive, acho que foi na Folha de São Paulo, teve até uma reportagem sobre isso, que é esse descasamento que vai ter nos próximos anos entre vontade de financiar e necessidade de financiar. Para onde vai tudo isso, né? Vai faltar financiamento para a pessoa física. Onde os incorporadores vão se socorrer? Nas companhias securitizadoras, que vão comprar os recebíveis, fazer CRI e colocar nos fundos. Então, a importância dos fundos imobiliários para o mercado imobiliário de incorporação residencial vai ser maior ainda nos próximos anos do que foi esses últimos por conta dessa crise. Não é uma crise de crédito que a gente vai ter no sentido de inadimplência, é crise de falta de dinheiro mesmo Mas para deixa eu fazer financiar todo mundo. uma curiosidade, assim, uma pergunta, uma dúvida. Mas isso não é cíclico? Por exemplo, esses 3 anos de poupança negativa, não tende agora, com a baixa dos juros, a começar a reverter e ela passar a ser captação positiva, não? Começa a reverter. O problema é que você começa a aumentar de novo o saldo líquido da poupança daqui 2, 3 anos. Então, na realidade, você tem um ciclo agora dos próximos 3 anos, que é um ciclo de os incorporadores sedentos por financiamento para produção e para compradores, no momento em que o saldo da poupança vai começar a se recuperar, provavelmente só em 24, né? Que é, e isso daí, Felipe, né, considerando que taxa de juros ainda caia para um dígito. Ela não vai cair para um dígito antes de 2025, provavelmente, né? Não é, o mercado prevê que isso vai acontecer só no final do ano que vem. Perfeito. Agora vamos falar ainda dessa turma nossa aí que está ouvindo aí de desenvolvimento, de Uhum. funding. E qual tem sido a visão da Faria Lima sobre esse desempenho deles? Tudo bem, a captação foi grande, o funding aumentou, mas as carteiras estão comportadas, né? Dentro daquela do track record, dentro daquela ideia do track record, entraram os primeiros, vamos chamar entre aspas, aventureiros, que não é aventureiro no sentido, né? Assim, os que apostaram inicialmente, e todo mundo da Faria Lima meio que torcia o nariz para financiar fora de São Paulo. Você em São Paulo, você tem tickets altíssimos, né? No seu quintal ali, você olha qual é o shopping, qual é o centro logístico, Uhum. o escritório, pô, com 10 funcionários, 15, você administra, gera um fundo bilionário, enquanto que para ir para o Brasil todo é
disputa, de um trabalho adicional com mais gente para a obra toda. Você está vendo os fundos da Faria Lima se movendo na direção de fazer o funding também no resto do Brasil, e qual tem sido também a imagem dele sobre isso, nessa questão do fundo de papel, fundo de tijolo também, né? Por conta de ter sido a estrela, ele acaba tendo mais facilidade de Uhum. captar recursos dos clientes, e por conta disso os fundos começam a ir um pouco mais nessa direção dos fundos de recebíveis de papel? Vamos lá. Eu acho que, de fato, você tem um mercado muito grande aqui em São Paulo. Não precisa nem falar de estado de São Paulo, Felipe, é só cidade de São Paulo, né? É um mercado muito grande que justificaria para uma gestora nem sair daqui para fazer negócio. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse volume absurdo de negócios aqui em São Paulo, em comparação com o resto do Brasil, você tem um número absurdo de competidores. E competidores meus, eu estou falando, não são competidores né? Então, você tem todas as gestoras olhando, então é a torcida do Corinthians e do Flamengo juntas olhando o mesmo mercado. Então, é interessante sim para as gestoras saírem do eixo Rio-São Paulo, né, e procurarem mercados em que, tá bom, o risco é um pouco maior, o meu conhecimento é menor, porém você tem menos gestoras disputando o mesmo incorporador, o mesmo mercado. Então, isso está acontecendo sim, eu vejo as gestoras muito se nacionalizando mesmo em termos de atuação. Tem todo, por exemplo, hoje tem toda uma fronteira, essa fronteira agrícola do Centro-Oeste está bombando em termos Loucura aqui. de negócios, né? É uma coisa, Loucura. né, você tem cidades inteiras nascendo. Não, loucura, Por exemplo, loucura. no Centro-Oeste, tudo isso. E a gente, por exemplo, aqui na nossa gestora, que hoje que eu estou no Fator, né, na Fator Asset, a gente está fazendo negócios no Brasil inteiro. Tá? Não existe nenhum. Acaba tendo uma concentração um pouco maior em São Paulo, porque o mercado é maior, mas assim, a gente não tem nenhum tipo de restrição para fazer a coisa fora, não. Qual é o segmento, assim, os segmentos que brilha mais seu olho, né? Onde você está mais focado atualmente, e quais são aqueles que você realmente hoje não tem interesse em focar? Olha, a gente está olhando bastante esses fundos de papel, né, fundo de recebível. A gente vê uma oportunidade muito grande de prover financiamento para os incorporadores via CRI e compra de CCIs. A gente está olhando bastante logística também, que é o segmento de tijolo que mais cresce, está dentro do mercado de fundos de investimento imobiliário. Eu acho que esses são os dois principais focos. E a gente tem um fundo que inclusive no última vez que teve uma conferência da DIT aqui em São Paulo, eu até falei disso aqui na conferência, que é um fundo que está fazendo um produto muito interessante, que é a gente compra unidades na planta dos incorporadores a preço de custo, dando para eles uma opção de recompra dessas unidades até um ano pós-habite, e a gente cobra um prêmio de opção que gera uma renda para o fundo. Então, a gente, de certa maneira, a gente conseguiu colocar de pé um ovo de Colombo, que eu tenho, de um lado, meu investidor, que é o cara da previdência privada que quer renda todo mês, e eu tenho, do outro lado, incorporadores que têm interesse em vender uma unidade barata para gerar recursos durante a obra, desde que eles possam recomprar e recompor a margem deles. Eles não querem que isso seja uma venda definitiva. Então, esse mercado residencial, tanto nos recebíveis, quanto nessa modalidade de comprar unidades dando financiamento, de certa maneira, para o cara para financiar a obra, é uma coisa que a gente está vendo com muito apetite. Porque a gente está de olho nesses 3 anos de essa macro tese, olha, vai faltar dinheiro Entendi. para o incorporador para desenvolver, para financiar o comprador final. Acho que Entendi. essa aqui é o principal setor que a gente olha aqui hoje. Perfeito. A gente está chegando no fim, mas eu queria te perguntar ainda
sobre a análise que você faz dos incorporadores, dos loteadores, né? Sobre duas óticas. A primeira é a Uhum. seguinte: como é que ele deve se preparar para lidar com o mercado de capitais, né? Assim, qual o nível de governança que vocês exigem, né? O que é que você espera deles em relação ao empreendimento, ou seja, tudo isso. Alguns têm uma visão distorcida, estão acostumados a trabalhar com banco, com caixa, o processo de análise é similar, não é? Quais são as diferenças e onde é que vocês realmente focam na hora de analisar um projeto ou empresa? E o segundo, eu queria entender o seguinte: pô, você é muito experiente, Rossano, você já lidou com muita gente, fez muito negócio. Você consegue hoje, pelo instinto, saber com quem está lidando? Como é que você analisa, esqueça os dados, se você quer fazer negócio com aquela pessoa? Ah, com certeza, né? Esse é um dos poucos benefícios de ficar velho, né? Pô? É ter um pouco mais esse conhecimento, intuição. É assim, quando eu estou falando principalmente de incorporadores menores fora de São Paulo, é uma coisa muito importante pegar o avião, ir lá na sede do incorporador, conhecer a empresa, a estrutura dele, rodar a cidade, ele mostrar o que que ele fez já. Então a gente dá muito valor a essa investigação de campo, tá? A gente é, é, o histórico do incorporador com outros bancos, com outros parceiros, é uma coisa que a gente investiga muito. O mercado não é tão grande assim, Felipe. Então, eu já tive casos por exemplo, de falar com incorporadores que em 15 minutos o cara me contou de três relacionamentos que ele teve com securitizadora, que ele acabou brigando porque a securitizadora não fez o negócio que ele não gostava e que foi inflexível, blá, blá. A primeira coisa que eu cheguei aqui foi eu peguei o telefone e liguei para cada uma das três securitizadoras. A história que eles contam do tipo, esse cara cai fora, é um safado, ele assina um negócio e não cumpre. Então, a gente acaba fazendo um pouco essa due diligence, né, de relacionamento e tal, mas o cara tem uma estrutura sólida, né, a gente tenta fugir um pouco do que a gente brinca que é o incorporador de PowerPoint, né, que o cara não tem uma estrutura, ele é uma, duas pessoas que ele terceiriza tudo, né, ele não tem uma área de engenharia, de arquitetura, ele não precisa ser construtor, mas tem uma área que entende daquele negócio, de atendimento ao cliente, de financeiro. Então a gente busca um incorporador que tem algum tipo de solidez, o que não significa que o cara tem que ser grande. Tá, a gente tem um monte de negócio aqui com incorporador que são 10 pessoas, né? Mas o track record que ele tem no mercado e a governança que ele tem, o tipo de relatório que ele é capaz de passar para o sócio, quando a gente é sócio, né, de algum tipo de empreendimento, tudo isso conta na nossa análise para fazer o incorporador. Então, assim, gastar sola de sapato mesmo e conhecer o cara no habitat dele e o relacionamento. Assim, assim, se eu fosse passar uma mensagem assim para incorporadores no Brasil inteiro, é o seguinte: olha, tratem os contratos como foi contratado com os agentes financeiros, porque eles se falam. Tá? Então, não adianta inventar história, porque a gente sabe, com meia dúzia de telefonemas, a gente sabe o comportamento e não tem coisa melhor por um agente financeiro de que outro agente financeiro falar, pode fazer negócio com esse cara, que esse cara é ponta firme. Isso conta mais do que balanço, isso conta mais do que um monte de coisa. Acho que essa seria uma mensagem importante. Você está falando do seu mundo exatamente o que eu faço no meu, né? Assim, É, ao contrário, assim, o incorporador vai fazer com fundo. Aí, Felipe, o que é que você acha? Né? E também quando alguém quer achar vai atuar numa região nova, e aí pergunta, pô, a gente conhece todo mundo e quando não conhece, duas, três alguém ligações, vai a gente conhecer, sabe, a alguém gente vai sabe conhecer. tudo da vida do cara, né? Ó. É. E no final o que eu acho é isso, ó, faça que é ponto firme é a grande. Com essa pessoa pode fazer. Esqueça o resto. Quando você tem duas, três pessoas que falam isso, acabou, Você né? fica tranquilo, é isso Tranquilo, aí. né? Mas beleza, cara, muito obrigado aí, foi ótimo o papo, né? Mais uma vez aprendi muito aqui. E eu queria passar para Obrigado a você essas vocês. suas considerações finais, aí algum recado que você queira dar para a turma.
Deixa eu pensar num recado final. Eu acho que ontem com o mercado financeiro alternativo, o que eu estou falando do mercado financeiro alternativo? As securitizadoras, os fundos de investimento imobiliário, né, como alternativa de dinheiro para o desenvolvimento do mercado. Eu acho que é um setor que cresceu, ele não é mais um detalhe, ele é de fato um mercado que um incorporador precisa olhar quase que com a mesma importância do mercado dos grandes bancos dando financiamento SFH. Ele é de fato uma alternativa hoje e um segundo recado que eu acho que é importante é o seguinte, é muito importante fazer parcerias sólidas com alguns parceiros. Então, eu vejo muito um comportamento dos incorporadores que ele está falando comigo, está falando com outro, e está falando com outro, e cada vez que ele vai fazer um negócio, ele cinco. E a gente adora falar o seguinte, olha, vamos fazer aqui um programa, vamos fazer os próximos 5 empreendimentos, fala comigo. Né? E essa parceria conta muito para a continuidade dos negócios. Às vezes os incorporadores, por conta de 0,10%, 0,20% de diferença, ele acaba ficando na mão sem nenhum dos parceiros e acaba prejudicando o crescimento. Nossa, só para complementar, né? Eu tenho um negócio de funding, né? Que eu inclusive tinha com a CEBIC até ano passado agora, e então procurava grana, eu era o canal, eu fazia essa ponte. E toda vez, meu maior trabalho era preparar os incorporadores para isso, né, para lidar com as casas. E eu sempre dizia a mesma coisa que você, cara, você tem que achar o parceiro, aquela empresa que não é só taxa de juros. Eu sempre digo nos processos de captação, a química. Tem química, assim, e quem é que ele atende? Você está falando com o tomador de decisão ou com o terceiro escalão, mas principalmente, do mesmo jeito que você precisa achar um parceiro que você tem que deixar de se preocupar com grana. Para isso, você fez com um fundo, deu certo, a relação é boa, ele tem a mesma necessidade que você tem de achar um parceiro confiável, tá? Exatamente. E ter deal, né? Então, assim, eu acho que eu reforço isso que você falou, né? Tente achar o seu parceiro e ir com ele. E vai chegar um momento em que a relação é tão boa, isso aqui você baixa esse juros, você já sabe quanto etc e tal. Então, termino reforçando isso e agradecendo a você e dando os parabéns aí pela trajetória, viu? Espero que os próximos anos sejam tão bacanas como a gente está pensando aqui. Maravilha. Obrigado a todos aí. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.